Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado pela audiência. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Após a apresentação da companhia, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione *0 para falar com um operador. O link para acessar a transmissão por webcast com áudio e slides está disponível no site de Relações com Investidores da CESP, no endereço www.ri.cesp.com.br. A apresentação também está disponível para download no site. Todas as informações a seguir apresentadas estão em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, BRGAAP, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CESP, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. A apresentação será realizada pelos senhores Mário Bertoncini, diretor-presidente de Relações com Investidores, e Marcelo de Jesus, diretor financeiro. Eu gostaria de passar a palavra agora ao senhor Mário Bertoncini, que dará início à apresentação. Obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados do terceiro trimestre de 21. Para a agenda de hoje, eu começarei falando brevemente sobre os destaques deste trimestre. Passaremos também a evolução do contencioso passivo e do contencioso ativo da CESP. Falaremos em seguida sobre o mercado de energia e a nossa estratégia comercial. Em seguida, o Marcelo de Jesus, nosso CFO, vai nos apresentar a evolução do nosso plano de migração dos planos atuariais da CESP lá na Fundação Viveste e também o desempenho da CESP, desempenho financeiro da CESP nesse TRI. E, por fim, eu retomo com comentários sobre a proposta de reorganização feita pelos nossos controladores e, por fim, considerações finais. E aí teremos uma segunda parte do nosso call com as perguntas e respostas, com a sessão de Q&A. Na sequência, na página 4, então, nós trazemos os destaques deste terceiro trimestre de 21. Do ponto de vista hidrológico, foi um trimestre muito desafiador, como todos sabemos. Nós tivemos neste trimestre, neste terceiro TRI de 21, um GSF de 51%, comparados a 66% no terceiro TRI do ano passado. É uma queda de GSF ou um aumento do ônus sobre as usinas hidrelétricas bastante considerável, e isso impôs para a gente um enorme desafio na gestão do balanço energético, que a gente já trará em seguida. O que nós temos agora, a partir de agora, neste quarto trimestre, já são sinais de melhora, melhora basicamente na afluência, chuvas, neste outubro. Nós traremos também esses comentários. No terceiro trimestre, nós formalizamos a extensão das concessões de Porto Primavera por 7 anos mais e de Paraibuna por 15 meses, que tem a ver com aquele contexto da repactuação do risco hidrológico e lá do GSF. Quanto à estratégia comercial, nós já zeramos o balanço energético tanto de 2021, deste ano, quanto do de 2022, e o que, portanto, agora a gente só monitora, faz uma sintonia fina, visando a equalização desse balanço energético vis-à-vis as variações de GSF.
em relação ao projetado. Mas o grosso, enfim, o grosso da exposição já está zerada, tanto deste ano quanto do ano que vem. Pudemos avançar também na venda de energia no longo prazo, em mercado livre, em particular para o nosso triênio relevante neste momento, que é o triênio 2024 a 2026. Comentaremos isso também. Quanto ao desempenho financeiro, o EBITDA ajustado deste terceiro trimestre de 21 foi de 143 milhões, com uma geração de caixa operacional de 152 milhões. Só lembrando que, por este nosso conceito aqui de fluxo de caixa operacional, ele é o fluxo de caixa após o serviço da dívida, juros de dívida, antes apenas de 3 eventos. Né? Antes apenas do principal da dívida, pagamento de dividendos e também a parte de caixa que a gente destina à eventual amortização do contencioso. Portanto, com esse fluxo de caixa, nós atingimos um índice de conversão de caixa de 106% do EBITDA no terceiro trimestre. Além disso, continuamos o processo de redução de contingências passivas com uma redução bruta. A redução bruta, eu digo, antes da correção monetária dos tribunais, de 1,5 bilhão neste trimestre, bastante boa. E, por fim, entre os destaques, nós obtivemos neste terceiro trimestre a aprovação da Previc para o nosso plano de migração de planos de pensão, e já iniciamos, portanto, a campanha de comunicação desta transição, dessa migração voluntária de planos lá. Temos uma expectativa de finalizarmos, de concluirmos esse processo de migração em fevereiro do ano que vem. Na sequência, na página 6, nós trazemos o contencioso passivo. Lá em junho, no último trimestre, ao final do segundo trimestre, nós encerramos junho de 21 com um contencioso total de 10,57 bilhões, 10,5 bilhões. De lá para cá, como disse, reduzimos o contencioso total em termos brutos em 1,5 bi, ou 1 bi 300 em termos líquidos da atualização monetária e de juros dos tribunais. Portanto, atingindo em setembro de 21, no 30 de setembro, um contencioso total de 9,3 bilhões de reais. O provável evoluiu de 1 bi e meio para 1 bi 600, me desculpe, ao final do segundo trimestre, para 1 bi e 300 agora ao final do terceiro trimestre. Portanto, com uma redução do contencioso provável, que é aquela parcela 100% provisionada, de 336 milhões neste período. O principal destaque no trimestre, que responde por um pouco menos da metade desse delta de redução, tem a ver com o acordo da principal ação da CESP, que é a ação dos oleiros de panorama. Nós implantamos, como já foi divulgado anteriormente, uma plataforma digital buscando essa adesão, em comum acordo com o Judiciário. Conseguimos uma adesão ao final. Essa janela de adesão se encerrou no 30 de setembro agora passado, e conseguimos uma adesão de 1/4 dos autores dessa ação. Só lembrando que essa é uma ação de quase 2.200 autores, e, portanto, conseguimos uma adesão de 25% deste universo. Essas pessoas, elas saem, portanto, da ação e receberam um valor. Conseguimos, portanto, um acordo para essa parcela de 1/4 a 1% do valor reclamado. Um avanço bastante importante. Valor esse que foi acordado em juízo, com consentimento e homologação judicial, o que é muito importante para a gente poder ancorar expectativas em bases realistas aí. Isso respondeu por um pouco menos de 50% do delta desse trimestre. As demais reduções vieram também de negociações e julgamentos dos nossos processos. Nós estamos bastante otimistas, eu acho que vale a pena dizer, com relação a este quarto trimestre também, na continuidade dessa redução importante do passivo contencioso. A gente espera poder concluir algumas negociações também bastante materiais para a CESP ao longo deste último trimestre do ano. Na sequência, na página 7, eu trago aqui um pouquinho a visão do ativo contencioso de Três Irmãos. Não houve novidade no rito processual
nestes últimos meses, né? Se vocês se lembrarem, o último movimento havia sido lá em junho, quando o juiz requereu a manifestação das duas partes, tanto de CESP quanto União, a respeito do fim do período probatório, ou seja, o encerramento deste período de verificação de perícia, e peritagem, avaliação. Nós, CESP, nos manifestamos favoráveis a uma sentença imediata, por entender que tudo que foi feito até o momento, de uma forma técnica e com muito respaldo técnico, endereça as necessidades das duas partes. A União se manifestou requerendo um novo laudo de avaliação. Dependemos agora de uma decisão do juiz a respeito do encerramento ou não desse período probatório e, portanto, se temos uma nova perícia, com uma nomeação de um novo perito, para dar continuidade ao trabalho anterior, ou, eventualmente, estabelecer uma nova perícia, ou se teremos a abertura do período de julgamento do juiz de primeira instância. Havendo novidade, obviamente, nesse processo, nós manteremos a todos informados aí. Na sequência, eu falo um pouco aqui de mercado de energia, na página 9. Foi um terceiro trimestre, todos, acho que grande parte de nós aqui no qual acompanhamos de alguma forma, foi um terceiro trimestre extremamente desafiador. A situação hidroenergética hoje, ela ainda é sensível, obviamente, ela inspira riscos e cuidados, mas a gente já tem o apontamento de um período já de melhora de afluência, de chuvas para este quarto trimestre. Já começa a haver o início de um processo, queremos crer, de recuperação. O que nós trazemos neste gráfico da esquerda é a evolução da afluência em 2021, nas barras azuis escuras, comparados a 2 anos muito críticos, né? Que foi o ano de 2001, lá atrás, há 20 anos, que foi o ano do racionamento, e também o ano de 2014, que foi igualmente crítico. E vocês podem observar no gráfico que no período seco, que é aquele período entre abril e setembro, em particular aqui, a gente vê que a afluência de 2021 deste ano foi a pior da série histórica, a pior em 91 anos, e vocês podem observar pelo gráfico, sensivelmente pior do que 2 outros anos igualmente críticos, que foi o 2001 e 2014, né? O que a gente vê no gráfico da direita é basicamente o armazenamento dos reservatórios no nosso submercado Sudeste Centro-Oeste. Neste momento, nós temos 18%, os reservatórios estão a 18% no nosso submercado, agora em outubro, com sinais de melhora, com sinais de recuperação para esses próximos meses. Além disso, vale ressaltar que o ONS tem sido muito diligente na gestão tanto do parque hídrico quanto no despacho térmico, tentando preservar os reservatórios, obviamente. Na sequência da página 10, a gente fala um pouquinho de mercado de energia propriamente consumidor. O que a gente traz no gráfico da esquerda são as curvas de consumo de energia. Tem havido uma recuperação bastante previsível do consumo em 21. O que eu posso dizer até agora é que o consumo maior em 2021, que ele é 4,2% consumo de energia, né, no agregado do ano, ele é 4,2% maior do que o do ano passado e 2,7% maior do que o ano de 19, no ano ainda pré-pandemia. Bastante previsível, num padrão bastante previsível. Não tem havido até o momento nenhum descolamento da grande maioria das previsões de mercado. Tem havido também, é importante ressaltar, por parte do regulador, aquela redução voluntária da demanda, tanto no mercado livre quanto no mercado regulado, que tem sim contribuído para a gente atenuar e sair da crise. O que a gente traz, as informações que nós trazemos na parte direita da página, tem a ver com as perspectivas de afluência para os próximos meses, em particular.
nós estamos tendo um outubro bastante bom, úmido e levemente acima da média histórica, em particular na nossa bacia relevante, na bacia do Rio Paraná, que é onde está Porto Primavera. E, nesse momento, a grande maioria dos institutos de meteorologia começam a atribuir uma probabilidade bastante grande, no entorno de 90%, para a ocorrência de uma laninha moderada até o final deste ano. E, portanto, com um novembro e um dezembro, que provavelmente, se não ficar aderente à média histórica, não deve descolar muito da média histórica em termos de chuva e afluência. Na página 11, nós trazemos os efeitos disso para a CESP. Nós, como eu disse anteriormente, nós já estamos tanto com o balanço de 2021 quanto o balanço de 2022 equalizados para os GSFs internamente projetados. O que nós trazemos, no gráfico 4 desta página, já é a posição net, né, depois das compras realizadas. E, nesse momento, nós estamos zerados. O que vocês veem aqui, de uma posição expressiva, long, de 100 megawatts em dezembro, me refiro ao gráfico 4 no mês de dezembro, uma posição long de 100 megawatts, isso não tem a ver com uma posição necessariamente real, ela tem a ver com uma discrepância do GSF e da CCE, que embasam esses gráficos divulgados pela CCE, que embasa o conjunto destes gráficos vis-à-vis as nossas projeções internas. Nós estamos um pouco mais cautelosos, mais conservadores do que a CCE no GSF do mês de dezembro, e é por isso que essa exposição aparece aí, porque ela não necessariamente, de acordo com as nossas previsões internas, ela se verificará. Nós zeramos o balanço energético de 2021 a um preço médio de compra de R$ 243. Vocês podem observar isso na última barrinha do gráfico 3. Mas é importante dizer também que esse ano houve um despacho fora da ordem de mérito muito expressivo, que tem a ver com o despacho térmico, sobretudo nessa crise hídrica. Né? E também, nós, em alguns momentos, nós compramos mais energia do que o necessário, e isso tinha a ver com estimativas do momento para o GSF, na geradora, e acabamos vendendo esse excedente de energia com um resultado positivo. Se computados estes efeitos, este preço de R$ 243 por megawatt-hora para a compra, ele se torna um preço líquido de R$ 206 por megawatt-hora. Compras descontados os benefícios obtidos com o despacho fora da ordem de mérito e também alguma venda de excedente de energia neste ano dentro da geradora, que não se confunde com as operações de trading da comercializadora. Na página 12, comentamos um pouco aqui a continuidade da nossa estratégia comercial na venda da energia de longo prazo. Continuamos, neste terceiro trimestre de 21, a diversificação da nossa base de clientes, que a gente traz aqui um perfil neste gráfico de pizza da página 12, e também pudemos evoluir com uma venda média de 60 megawatts médios no triênio relevante 2024 a 2026. Esta venda no Mercado Livre se deu a um preço médio de R$ 172 o megawatt-hora, um preço bastante bom. Nós conseguimos pegar boas janelas aqui de preço ao longo deste trimestre. Gostaria de passar a palavra ao Marcelo de Jesus, nosso CFO, que dará sequência nas atualizações do nosso processo de Viveste e no nosso desempenho financeiro. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Continuamos aqui então com a apresentação de resultados da CESP. No slide 14, nós vamos atualizá-los em relação aos últimos eventos do nosso plano de migração do plano de pensão e também os próximos passos. Antes de atualizá-los, eu só gostaria aqui de relembrar o perfil do nosso plano de pensão. Ele é um plano formado por aproximadamente 6 mil beneficiários, cerca de 75%, 80% desses 6 mil beneficiários são formados por aposentados e outros 20% aí por pensionistas. A idade média desse plano é de 69 anos, com um benefício médio de R$ 7 mil por mês. Se vocês devem lembrar que no final de 2020, nós fechamos o déficit pela metodologia da Previc próximo a R$ 900 milhões,
e esse déficit ele foi gerado principalmente pelo descolamento do IGPM no ano anterior. Então é importante aqui ressaltar que, infelizmente, esse deslocamento ele continua no ano de 2021, não é o mesmo nível de descolamento que nós tivemos em 2020, mas ainda é um descolamento expressivo. E esse ano nós tivemos também o resultado bastante negativo na Bolsa, que também impactou a rentabilidade do plano, principalmente agora nos meses de agosto e setembro. Então, é de se esperar que esse déficit aumente substancialmente ao final de 2021. Nós estamos aqui acompanhando a evolução desse déficit e assim que nós tivermos o recálculo por parte do atuário, obviamente nós divulgaremos. Bom, passando agora para os eventos recentes do plano de migração, no dia 31 de agosto, nós tivemos a aprovação formal pela Previc em relação ao nosso plano de migração. Isso, então, permitiu que nós disparássemos aqui o que nós estamos chamando de roadshow, exatamente para comunicar o desenho da migração do plano, as suas vantagens. Nós já passamos aí por cerca de 10 cidades em 19 reuniões. Esses eventos, eles cobriram, pelo menos em locais, não necessariamente, nós tivemos 50% dos beneficiários assistindo, mas são locais que representam aí em torno de 50% dos beneficiários e que representam 65% da nossa exposição, do nosso passivo, né? Então, foi uma cobertura importante. Nós seguiremos com esse plano de comunicação. Outro fato importante que surge agora no mês de novembro é o cálculo do que nós chamamos a reserva matemática individual. O que é isso? Esse é o valor que cada participante, cada beneficiário terá direito de transferir para o plano CD, saindo de um plano de benefício definido e migrando para um plano de contribuição definida, e esse é o valor que ele terá direito de transferir, de migrar. Esse fato é importante porque a partir de agora realmente os participantes terão uma visão de quanto que eles têm de patrimônio, porque hoje essa visão não existe de forma clara para os participantes, e isso pode ajudar muito na decisão da migração ou não. Juntamente, obviamente, com a RMI, nós estamos também disponibilizando um simulador para esses beneficiários. Esse simulador vai ajudar a cada participante a simular o que seria o benefício no plano de contribuição definida, quanto que ele teria que retirar por mês para ter ali um benefício similar ao que ele tem hoje, como que evolui essa reserva ao longo do tempo, inclusive para poder criar ali um plano de sucesso, um plano de herança, né? Uma herança familiar para os beneficiários. Então, esses são dois fatos importantes que a gente deve liberar aí para os participantes na primeira quinzena de novembro e, obviamente, continuaremos aí com os planos de comunicação. Feita a liberação aqui da reserva e do simulador, nós abriremos oficialmente o prazo para a migração, que deve ser aí de 4 meses. Então, a expectativa é que a migração termine em fevereiro do próximo ano, eventualmente sendo necessário, nós podemos prorrogar por mais 30 dias. Acho que outro ponto também importante para ressaltar aqui é que, obviamente, a migração é um passo importante para a mitigação de risco futuro, mas não só ela, como eu disse aqui, o principal driver do déficit é o descolamento do IGPM, e nós estamos já em discussão com vários stakeholders aí no que se refere à mudança desse indexador, uma negociação da mudança desse indexador de IGPDI para o IPCA ou algo semelhante já a partir do próximo ano, tá? Bom, dando sequência aqui, no slide de número 16, nós apresentamos aqui o desempenho financeiro da CESP no último trimestre. Obviamente, até como o Mário já colocou nos slides anteriores, o EBITDA ele foi impactado
pelo período, pela crise hídrica, né, bastante crítica aí nesse último trimestre, o que fez com que o nosso EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2020, de 236 milhões de reais, fosse reduzido para 143 milhões de reais no terceiro trimestre. Grande parte dessa redução, realmente o impacto na margem, em decorrência da necessidade de maior volume de compra pela piora do GSF a preços maiores. O incremento das despesas aqui, 16 milhões de reais, elas estão relacionadas a alguns projetos estratégicos, dentre eles o próprio plano de migração do plano de pensão, mas também e principalmente aqui tem um efeito de sazonalidade, porque no terceiro trimestre do ano passado nós ainda estávamos ali no auge da pandemia, onde muitos serviços não poderiam ser executados e a partir desse ano já começaram a ser executados, então tem aqui um efeito de sazonalidade, um efeito de postergação de gastos para 2020 também. O MTM, nós tivemos aqui um efeito de MTM positivo de 19 milhões no trimestre, ele se refere à melhora dos preços, que nós temos visto aí recentemente, assim como a realização daquilo que havia sido marcado a mercado em trimestres anteriores. E por fim, ainda que nós tivéssemos ajustado aqui para fins de EBITDA, é importante ressaltar que no EBITDA societário nós tivemos ali o efeito positivo do reconhecimento da repactuação do GSF, tanto de Porto Primavera quanto de Paraibuna, o que proporcionou ali uma extensão para Porto Primavera de 7 anos. Nós fizemos o reconhecimento dessa repactuação no montante de 782 milhões de reais, mas líquido aqui de um ajuste de impairment, e esse valor então líquido registrado foi de 483 milhões. O impairment se deve exatamente à limitação da extensão pela legislação por 7 anos. Dando sequência aqui então no slide de número 17, nós apresentamos aqui o fluxo de caixa da companhia. O fluxo de caixa após o serviço da dívida, fluxo de caixa operacional após o serviço da dívida atingiu 151 milhões de reais, o que equivale a 106% do EBITDA ajustado. Representa uma forte geração de caixa. Isso aqui, além do próprio EBITDA, também tem a melhora aqui do capital de giro pela liberação dos créditos que estavam ali represados junto à CCR. Outro destaque aqui é que também agora no mês de setembro nós pagamos a segunda parcela de dividendos relativos ao exercício de 2021 no montante de 250 milhões de reais. Quando nós olhamos a alavancagem aqui no terceiro trimestre, ela chegou a 2 vezes dívida líquida EBITDA. Aqui o crescimento da alavancagem de 1 vez para 2 vezes, ela se deve a basicamente 2 aspectos aqui. O primeiro deles é a redução do EBITDA nos últimos 12 meses pela crise hídrica, né, que impactou o resultado, como nós vimos no slide anterior, assim como a concentração do pagamento de dividendos nos últimos 12 meses. Para os dividendos de 2021, nós tivemos os pagamentos ali em abril e setembro, lembrando também que a última parcela dos dividendos de 2020 foram pagos aí, então, em outubro do ano passado. Então, nós tivemos a concentração da última parcela de 2020, as 2 parcelas de 2021, dentro desse período de 12 meses, o que consumiu ali o caixa líquido da companhia e se somou à redução do EBITDA. Essa é a razão do crescimento da alavancagem da companhia. E por último, uma boa notícia aqui, o Mário vai falar no próximo slide sobre a proposta de reorganização societária feita pelos acionistas controladores, mas já com o anúncio, nós tivemos aqui pela FIT o anúncio do upgrade da perspectiva já em outubro de 21, em relação ou em função desse anúncio. Bom, eu passo a palavra aqui de volta ao Mário, que vai falar então sobre a proposta de reorganização. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, Marcelo. Então, seguindo para a página 19, a gente faz alguns comentários aqui sobre a proposta de reorganização.
Lá no início da semana passada, no dia 18 de outubro, recebemos dos dois acionistas controladores, Votorantim Energia e CPPIB, acionistas controladores através do veículo VTRM, uma proposta de combinação dos ativos. Diz a proposta foi integralmente divulgada ao mercado, inclusive em fato relevante, amplamente divulgado. A proposta basicamente propõe uma transação através do parecer 35 da CVM, com a formação de um comitê independente, que já foi instalado nesta semana e foi escolhido pelo Conselho de Administração da CESP com base na linha C do parecer 35, na hipótese de comitê independente, de acordo com os preceitos da linha C. Esse comitê independente já instalado passará agora a fazer um processo de análise da proposta, a avaliação dos ativos envolvidos e a submissão ao Conselho de Administração da CESP e por conseguir depois para a Assembleia de uma proposta, de uma relação de troca e uma proposta efetiva para a transação. O que essa proposta de reorganização prevê é a consolidação dos ativos dos controladores da CESP em um único veículo, neste momento chamado de nova VTRM. A nova VTRM será, de acordo com essa proposta, uma empresa listada no novo mercado da B3, da Bolsa de São Paulo, contendo os ativos que ela, VTRM, hoje já detém, em particular os parques eólicos no Nordeste do Brasil, terá, a partir de uma migração dos acionistas minoritários de CESP, terá 100% a integralidade do controle da CESP, e também ativos advindos da Votorantim Energia, em particular a comercializadora de energia já estabelecida lá, e também ativos, participação em ativos de geração hidroelétrica para compor o cronograma. Depois do fato relevante, com o recebimento da proposta no dia 18, no dia 21 de outubro, houve a constituição propriamente do Comitê Independente. A partir daí, de uma forma preliminarmente estimada, se estima até 90 dias corridos da instalação do comitê, que foi ontem, para a conclusão dos seus trabalhos. De novo, reafirmo, é um cronograma estimado, tentativo, com uma resolução em AGE, em Assembleia Geral Extraordinária da CESP, em até 150 dias de agora. A partir dali, se estabeleceria aquele início do período de troca de ações e de migração para a nova VTRM. Na sequência, só para encerrar, na página 21, basicamente, acho que foi um TRI bastante promissor para a CESP, né? Em que pese a crise hídrica, já amplamente comentada, pudemos sim evoluir. Eu acho que conseguimos fazer uma equalização do balanço energético da CESP deste ano e do próximo ano de forma exitosa, comparada às circunstâncias atuais de preço e GSF. Conseguimos avançar também na contratação da energia do triênio relevante à frente, 2024-26, de forma também exitosa em termos de preço e condições e a continuidade da diversificação da nossa base de clientes, o que é muito importante. Continuamos o desmonte do passivo contencioso, bastante promissor também para os próximos meses, não é? E, por fim, a já mencionada proposta de reorganização, que eu acho que atende, se exitosa, se bem-sucedida, eu acho que ela atenderá três quesitos bastante importantes. O primeiro é uma diversificação da base, da matriz de geração, atualmente da CESP, que é 100% hídrica, para uma base bastante mais diversificada em energia renovável, a manutenção de altos níveis de governança, como um pressuposto muito importante sempre, além de viabilizar uma fase, um novo período de crescimento de uma forma bastante mais acelerada e com muita solidez financeira. Por fim, o comitê independente que aí está conduzirá os seus trabalhos de avaliação com a proposição efetiva de uma relação de troca. Gostaria de agradecer a todos,
e iniciarmos aqui a segunda parte do nosso call com a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressionem *1. Nossa primeira pergunta vem da plataforma de webcast, do Sr. André Sampaio, do Santander. Caros, bom dia. Eu gostaria de tirar algumas dúvidas do processo dos oleiros. Acredito que parte relevante foi encontrar todos os autores do processo judicial. Vocês conseguem nos atualizar quantos % desses autores foram encontrados? Dos autores encontrados, quantos aderiram à proposta? O que fazer sobre os demais autores? E como reduzir o montante do passivo a partir de agora? Oi, André. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Esse, de fato, você tocou no maior desafio desse processo, André. São 2.000, para ser bem preciso, 2.147 reclamantes, dos quais a gente fez uma campanha muito ampla de localização das pessoas, tá? Não só uma campanha de divulgação, como uma tentativa, de fato, de identificar endereços, contatos, que a gente pudesse levar a nossa mensagem, uma carta, um telefonema a todos os participantes. Nós conseguimos localizar um pouco mais de 600 pessoas deste total de quase 2.200. Daquelas pessoas que foram contactadas, que nós conseguimos algum tipo de contato ou retorno, né, a gente conseguiu converter 85% desse universo, 85%. Isso perfaz os 25% da população total reclamada, tá? A grande dificuldade aqui foi localizar essas pessoas. A partir de agora, André, a gente parte para uma segunda fase. Estamos tentando isso ainda na primeira instância do judicial em que está, que é de uma verificação, de uma auditoria nesta base de reclamantes, de participantes, para ver, de fato, se toda a base remanescente ela é legítima, se é um reclamante legítimo. Se essas pessoas existem, se essas pessoas atuaram em olaria e se essas pessoas eventualmente estão aptas e legalmente aptas a receber alguma coisa na negociação. Então, esse para nós é o próximo grande foco. É uma due diligence, é uma análise muito apurada desta base remanescente dos reclamantes aí. Dentro daquela proposta que foi feita, sempre que possível, nós não temos, sem mudar uma vírgula do que foi feito, do que foi oferecido, nós estaremos abertos, desde que enfim, o judiciário permita, de acolher novas adesões, dentro daquela proposta idêntica que já foi oferecida. Nós não estamos fechados a isso, André. E, a partir daí, termos o julgamento na primeira instância e levarmos todos os méritos da CESP também para a segunda instância no TJ São Paulo. Lembrando que o município de Panorama, que é sede dessa ação, é São Paulo e, portanto, a segunda instância é o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, da capital. A próxima pergunta, também da forma de webcast, vem do senhor Marcelo Gonçalves, Versa Asset. O cálculo do valuation divulgado no momento da proposta, tanto da CESP quanto dos ativos da Votorantim, vai ser divulgado? Marcelo, a gente já tem uma informação dos controladores, de que os controladores, e eu acho que é bastante compreensível, eles não pretendem divulgar a mercado o seu valuation, né? Já divulgaram, que inclusive está no nosso fato relevante, o valor a que eles chegaram de alguns grandes blocos destes ativos, né? Eles já deram esse disclosure. E eu acho que é compreensível que eles não pretendem abrir ao mercado o modelo de valuation. O que os controladores já se comprometeram, Marcelo, é de que agora, à medida em que o comitê instalado, o comitê independente já instalado, inicie os seus trabalhos de avaliação, de disponibilizar ao comitê independente a avaliação completa, as suas premissas, a sua modelagem, para que o comitê independente, se assim o quiser,
têm acesso integral daquilo que os controladores negociaram e a base técnica daqueles valores a que chegaram, né? Com relação ao comitê independente, o comitê independente terá uma decisão a tomar à frente, que qual é o nível de disclosure, qual é o nível de abertura das suas conclusões, do seu vazamento que eles deverão abrir ao mercado, né? Existem variações nos casos anteriores, mas é sempre bom dizer, né? Quer dizer, a abertura integral de valuations prejudica muito as empresas objeto, né? Nós mesmos temos aqui toda uma estratégia de comercialização, uma estratégia de gestão do balanço energético, nós temos toda uma estratégia no contencioso passivo e ativo, que se está plenamente ao mercado, refletida numa modelagem de valuation, não seria adequado e enfraqueceria teses nossas que são naturalmente sigilosas, como qualquer outra empresa, né, Marcelo? Então, é um pouco a nossa visão a esse respeito. A próxima pergunta vem de Juliano Agege, UBS. A companhia tem feito um excelente trabalho desde a privatização, mas o valor estimado para a CESP na relação de troca entre os controladores ficou abaixo da expectativa do mercado. Quando as premissas utilizadas nessa estimativa ficarão disponíveis para os investidores? A possibilidade de uma grande mudança de valor para o ratio de troca final? Oi, Juliano, obrigado pela questão. Deixa eu responder em complemento a essa última resposta agora à questão do Marcelo, Juliano. O disclosure completo, primeiro depende de uma decisão do comitê independente, obviamente, do que fará, do que tornará público, né? Mas a gente tem que sempre se preocupar também, no nosso caso aqui específico, com a proteção da própria CESP, né? A esse respeito. Também foi amplamente divulgado, Juliano, que esse valuation ele tem uma database de 30 de junho de 21 agora, né? Então, assim, mudanças de database podem sim ter impacto no valuation, dependendo do set de premissas que sejam consideradas, né? Eu acho que você vai compreender, Juliano, o nosso papel na CESP a partir de agora, uma vez anunciada a transação e iniciado o processo de avaliação que já se iniciou, eu preferia não tecer comentários sobre premissas. Eu acho que o papel da CESP agora é amparar amplamente o comitê independente para que eles consigam fazer o melhor trabalho possível dentro da independência deles. Eles terão todo o apoio da CESP, é uma abertura ampla das nossas discussões, dados, fatos e opiniões, mas eu preferia não tecer comentários a mercado sobre premissa. Eu acho que eu não contribuiria para o processo de independência nesse momento, Juliano. Existe também uma segunda pergunta do senhor Juliano. O cenário macro tem deteriorado nas últimas semanas, apesar da melhora da hidrologia. Há risco de aumento de inadimplência nos próximos meses? Nós não acreditamos aqui para a carteira da CESP, Juliano. Nós temos acompanhado com muito cuidado. Nós temos hoje uma carteira robusta, em diversificação. São clientes de uma resiliência bastante grande, um processo de crédito a clientes, tá? Muito criterioso, muito seletivo. Nós não temos evidência nenhuma de dificuldades nessa frente e também não prevemos essa dificuldade, Juliano. Acredito que assim como passamos bastante bem pelo pior momento da pandemia, alinear retornando aqui, desculpe, tivemos uma interrupção. Estava respondendo ao Juliano sobre a questão da inadimplência. Então, assim como não tivemos problema no pior momento da Covid, em meados do ano passado, Juliano, não estamos prevendo ter problemas agora à frente. A próxima pergunta vem de João Pimentel, BTG Pactual. Pessoal, bom dia. Uma pergunta sobre contingências. Dessa redução do contingente provável, quanto disso se refere ao processo dos oleiros?
Oi, João, obrigado pela questão. Os oleiros contribuíram no contencioso total, João, os oleiros contribuíram com 700 milhões de reais de redução daquele 1,5 bi. Portanto, um pouquinho menos da metade daquele delta de 1,5 bi. As demais reduções têm a ver também com outras negociações implementadas e também com alguns julgamentos favoráveis à CESP no período. Então, Oleiros contribuiu ali com 700 milhões do 1,5 bi, João. A próxima pergunta vem de Antônio Junqueira, do Citi. Há possibilidade da Votorantim comprar os ativos hídricos à venda da Energias do Brasil? Em caso de uma compra, esses ativos seriam fusionados ao grupo somente após a eventual fusão Votorantim-CESP? Obrigado. Veja, vou me reservar aqui, Junqueira, obrigado pela questão de qualquer forma, mas vou me reservar aqui o direito de não comentar potenciais M&A nesse momento. Vamos aguardar. Como já foi amplamente dito, quer dizer, este novo veículo, a nova VTRN, nasce com uma vocação ao crescimento, um dos principais focos da empresa na alocação do seu capital passa a ser, a partir de agora, perseguir uma estratégia de crescimento, quer seja nos ativos eólicos solares, mas também brownfield hidrelétricos, né? Está se monitorando o mercado com o intuito de dar sequência a esse plano. Mas eu não teria condições, não queira, nesse momento, de comentar sobre casos específicos. A próxima pergunta vem do senhor Frederico. Como se dará a decisão do comitê independente? Existe a necessidade de consenso ou a decisão poderá se dar por maioria? Na decisão da AGE, para deliberar a decisão, os acionistas preferenciais terão direito a voto? Frederico, com relação ao comitê independente, na acepção pura da legislação, é por maioria, né? E é por isso que tem 3 membros, um número ímpar e assim sucessivamente. Agora, eles são soberanos no seu modo interno. Eles podem decidir, eventualmente, uma decisão, por exemplo, consensual. Eles têm soberania na forma em que eles vão decidir, tomar suas decisões lá nesse processo. Com relação à AGE, de novo, eu torno aqui a letra fria da regra, o regramento, conforme formado em comitê independente, os prefeitos da linha C do parecer 35, ele é de votos dos ordinaristas. Agora, uma coisa importante, eu quero reiterar uma coisa já dita pelos nossos controladores, dita por mais uma vez. Essa transação, além de ter mais altos níveis de governança, ela extrapola esse processo. A CESP foi conduzida até hoje por um processo muito harmônico de decisão. Então, assim, eu acho que se buscará, de uma forma intensa e de uma forma bastante, com muito foco, decisões consensuais, de forma que possa chegar a uma assembleia com um quórum, sobre a decisão de quórum de quem vota ou não vota, que se torne até muito pouco relevante a respeito se a gente conseguir construir um case consensual até ali. Então, eu reitero isso, de tudo que eu tenho ouvido de acionistas controladores, tudo que nós vivemos aqui da boa relação entre controladores e minoritários, o Conselho de Administração em geral, eu estou bastante confiante que a gente terá, eu acho que uma construção de um consenso para essa transação, e que possa até, daqui a pouco, ser um benchmark, por que não, de transações dessa natureza. A próxima pergunta vem do senhor Juliano Agerge, UBS. A nova CESP será uma empresa muito focada no crescimento. Como a grande expertise do business de comercialização da Votorantim, que ficará na nova VTRM.
poderá contribuir com o crescimento? Ainda sobre o crescimento, o aumento da Selic poderá fazer vocês serem mais cautelosos com o crescimento? Então, vamos lá, Juliano. Hoje, e não é só para a nova VTRM, qualquer grande projeto, qualquer grande empresa de geração de energia, no Brasil e no mundo, hoje precisa de uma área de comercialização muito robusta, que basicamente tenha condições de atender clientes em diversos segmentos e em diversas plataformas, que tenha soluções, sejam elas em produtos, soluções em serviços, que se diferenciem, que consigam um nível de digitalização e de inteligência de mercado, até para construir os melhores produtos, muito intensa. E isso exige escala. Você não faz isso numa escala pequena. Então, assim, será muito difícil hoje para um grande gerador se viabilizar e ser competitivo em termos de margens, em termos de agregação de valor, sem ter uma área comercial ativa. Eu acho que esse é um primeiro aspecto a ser notado, tá vendo? Uma das grandes vantagens da nova VTRM é que, com a comercializadora da Votorantim Energia lá, de já uma das líderes de mercado, há muitos anos de atuação, com aquilo que nós já conseguimos montar dentro da CESP na área de comercialização, a união dessas duas coisas se torna uma comercializadora de referência no mercado brasileiro. Então, assim, esse passa a ser, até mais do que o passado, a partir de agora, na nossa visão, passa a ser um agregador de valor fundamental nas estratégias de geração. Esse é um primeiro aspecto. A sua segunda pergunta, que acho que tem a ver com a Selic, né, e com o seu aumento da Selic, pode mudar a estratégia de expansão. Não. Um aumento da Selic circunstancial no Brasil não muda a estratégia de alocação de capital ou a estratégia de crescimento desse novo veículo. Não deve mudar. O que existe, sim, naturalmente, é uma reprecificação de ativos. Né? É óbvio que um aumento da taxa de juros longa reprecifica ativos. E isso tem que valer, obviamente, na nossa estratégia de futura de M&A. A próxima pergunta vem de Ali Nasser Capitalo. Dos 700 milhões de contribuição do processo dos oleiros, quanto estava no contencioso provável? Ali, obrigado pela pergunta. Ali, veja, esse processo nós já tínhamos estimado uma boa possibilidade de êxito via negociação ou via judicial com uma ancoragem de valor. Então, assim, basicamente, a provisão já estava muito aderente, a própria parte, né, da provisão para os 25%, né, ela já estava muito aderente aos valores fechados. Então, não houve, no caso específico dos oleiros de Panorama, não houve um grande descolamento dos valores efetivamente pagos para os valores provisionados. Né? Esse é um processo, Ali, que talvez valha a pena fazer uma menção nessa pergunta, que a gente vem fazendo na FESP nesses últimos 2 anos. Né? Quer dizer, hoje a gente tem já um nível de provisão bastante aderente àquilo que a gente acha que custará essas ações para a FESP. Uma ação de parte. Né? É óbvio que a gente tem, inclusive com metas internas, de todos nós aqui, uma tentativa contínua de superar isso, de fazer melhor que o provisionado. Mas vale dizer que o pagamento, nesse caso específico, foi na casa de uns 6,5 milhões de reais, e que estava muito aderente a 25% do valor provisionado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Bertoncini para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção no call. Nós temos tido um programa intenso aqui de participação através de conferências, de one-on-one a conferências
para a gente atender enfim, a totalidade dos investidores, técnicos e analistas que queiram as informações. À medida em que avança o nosso processo da proposta de controladores, de reorganização, nós também manteremos o mercado tempestivamente informado. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Muito obrigado e um bom dia. A teleconferência de resultados da CESP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.